Vem comigo aprender essa técnica incrível, fazer esses vasos com essas flores, vai ficar mais resistente. Eu vou ensinar você a pintar de um jeito totalmente diferente que você nunca viu aqui no canal. Este vídeo tá imperdível. A dica que eu vou dar para começar esse vídeo, você pode usar molde de silicone. Aqui no canal eu sempre falo, não precisa ficar gastando com esses moldes. O que você pode substituir? Tem moldes assim que vende em casas de doce, você paga mais barato. Tem forminhas de gelo em formato de flor, coração. Então você pode usar o que você tiver. Acetato também dá certo. Tem alguns modelinhos de flor aqui que vocês vão ver, esse daqui são mini rosinhas. Esse modelinho, até vou pedir para vocês colocarem nos comentários se vocês querem aula de como fazer molde de silicone. Eu ensino, eu fiz com presilhinha de cabelo. Tem um que era um brinco, então eu criei os meus moldes com base nisso aqui, ó. Olha, presilhinha de cabelo, então eu comprei o silicone. Isso aqui é aquele que põe em lápis, lapiseira. Então, através disso aqui, eu tiro meus moldes, olha. Se vocês quiserem aulas de silicone, como fazer seus moldes, já pediram desse. Isso aqui é um material, acho que é porcelana fria, eu não sei. Então, vocês colocam nos comentários e eu ensino a fazer. Eu faço um vídeo só como, isso aqui é de árvore de Natal. Aí eu posso criar alguns modelos pra gente fazer junto, mas o foco hoje não é esse. O foco hoje é fazer esse vídeo que eu vou ensinar pra você. Outra dica bem incrível, você pode fazer seus moldes tranquilamente com gesso, mas as meninas colocam. Eu não gosto de gesso porque ele é sensível, quebra. Pode fazer a mistura de gesso com cimento branco, você pode fazer de cimento comum, argamassa. Faça com a massa que você tiver acostumado. Eu vou fazer com gesso e um pouquinho de cimento branco, porque como vai ficar uma peça bem linda, eu não quero que quebre, que lasque. Eu vou ensinar você a transformar esse gesso em um gesso bem resistente. Para você fazer ele mais resistente, faça 100% de gesso e 50% de cimento branco. Ele vai secar um pouco mais rápido e você vai ter uma peça mais resistente. Mas tem a outra parte ainda que eu vou ensinar. Só para mostrar bem rapidinho, o cimento branco, ele é bem branquinho. O gesso comum, ele é um pouquinho mais escuro. É que aqui acho que não dá pra ver tanto a diferença. Então, você vai usar 50% de cimento branco e 100 de gesso. Isso aqui, uma proporção maior e uma proporção menor. Essa mistura eu vou colocar aqui para misturar bem esses dois pozinhos. Não vou fazer tudo isso, vou fazer aos poucos. Mistura muito bem isso. Este copo eu vou colocar metade dessa mistura do pó que eu fiz, depois de muito bem misturar. Depende da quantidade que você for fazer de flores de uma só vez. Não vou fazer muito, que é mais para explicar para vocês que eu tenho alguns modelinhos prontos. Aqui eu vou trabalhar com água e... super plastificante. Pra quê? Pra dar um pouco de resistência e pra ficar umas florzinhas mais delicadas. Ele vai mudar a consistência do gesso. Isso aqui é pra argamassa, cimento. Mas eu quero que ela fique mais elástica, pra poder pegar bem os sucos das minhas florzinhas. Vou deixar o link delas pra você, apesar que faz muito tempo que eu tenho. Agora os demais não tem como, porque fui eu que produzi. Mas tem outros modelinhos que eu vou deixar abaixo. E do super plastificante também. O que eu vou fazer? Num copinho eu vou colocar água e umas gotinhas dele. É bem pouquinho, isso aqui rende muito. Ó, aqui tem 100 ml de água que eu vou deixar com super plastificante. Você que tá acostumado a fazer só com gesso, trabalhe só com gesso que vai dar certinho. A diferença é que eu tô usando um material que eu trabalho no Gesso-Monite alternativo. Eu vou colocar essa colher aqui, ó, de chá. E vou misturar. Agora eu vou dar uma adiantada para não ficar um vídeo muito longo. Antes de você separar suas forminhas, você vai precisar de arame. Eu tenho aqui arame fino e mais grosso. Desculpa que eu não sei exatamente a medida deles, mas as florzinhas mais pesadas usam o arame mais grosso e as florzinhas menores o mais fininho. Dá para fazer tranquilamente assim. Então, aqui tá o pó. Eu vou acrescentar aos poucos a mistura da água com o super plastificante. O certo é
você jogar o pó dentro da água. Mas eu vou colocar aos poucos, porque o super plastificante vai dar uma diferença e eu quero mostrar pra vocês. Não precisa de desespero, faz na calma. Eu vou jogar um pouquinho mais da minha mistura do pozinho, tá vendo como ficou molinho, ó? Eu vou acrescentando o pó, até o ponto que eu quero. Quando ele tá no ponto mais durinho, eu gosto de bater pra não ficar nenhuma pedrinha. Eu já vou mostrar o ponto aqui pra vocês. Olha o que super plastificante faz. Como eu falei, você não precisa usar isso. Tá acostumado com água e gesso, faça água e gesso. Ó, eu gosto porque ele faz isso. Ele parece mel, o ponto dele fica mel, tá vendo, ó? É um fio que não se acaba. Se você fizer essa medida, você não vai errar. Ó, olha isso, como ele vai escorrer. Vou derramar aqui. Você não enche muito, é a dica que eu dou. A metade do seu molde. Coloquei a metade. E você vai fazendo isso, ó. Apertando primeiro, antes de bater. Que é pra ocupar bem os espaços ali. Aí põe sempre a bandejinha embaixo pra você transportar e fazer isso aqui, ó. Tem que bater pra ficar a peça mais lisinha possível. Vai sobrar um pouco, ó. Eu já tenho outros moldes ali. Olha, o gesso comum, ele vai secar mais rápido. O que que você tem que ficar atenta? Ao ponto. Então, o que eu vou fazer? Que nem aqui, ó. Ele tá começando a ficar firminho. Você pode usar um prendedorzinho. Deixa eu pegar um prendedor ali pra explicar pra vocês como dá pra fazer. Todas as peças. Vai deixar paradinho até desenformar. Bem rapidinho, só pra mostrar. Esse aqui é um outro molde de flor. O gesso, ele tá quase secando. Com o super plastificante, ele tá aqui, mas ele não secou. Olha o ponto. É isso que eu ensino para as meninas que querem fazer bandeja e trabalhar com Gesso-Monite alternativo. Ele demora um pouco mais para secar o seu gesso. E ele dá essa elasticidade para você brincar mais com ele, tá vendo, ó? Então, você consegue um pouquinho mais de resistência. Isso aqui é usado em argamassa, cimento. Depois eu vou desenformar daqui 1 hora mais ou menos. Deixa elas tudo paradinho. Se você tiver vários moldes, já faz vários depois de paradinho, bem sequinho, hora de desenformar. Esta hora é simplesmente sensacional, é satisfatória para quem ama trabalhar com moldes também. Eu amo moldes caseiros, mas amo também os moldes de silicone que dá essas possibilidades. Olha que linda que elas ficaram. Pode fazer só de gesso tranquilamente, mas siga todo o passo a passo do vídeo. Vou mostrar bem rapidinho outros modelinhos que eu tenho aqui. Alguns você encontra, que eu vou deixar os links abaixo, e outros foi eu que fabriquei. Todas essas peças aqui vão ser colocadas no nosso buquê. Aqui elas já estão paradinhas há mais de 6 dias, bem sequinha, não tem nada de água. É importante esse passo para dar certinho. Na hora de tingir, você vai colocar água e 1 colher de café de tinta acrílica. Eu coloquei tinta acrílica marrom. O vídeo está rápido porque sem querer eu acabei cortando e não ficou legal. Mas ali na frente eu vou fazer mais tingimento, vocês vão ver. Na verdade, para você fazer esse efeito, você pode colocar um pouquinho de água. Esse espaço aqui desse copo, ele é maior. Então, você pode colocar 150 ml de água e 1 colherzinha de chá da sua tinta acrílica preferida e mergulhar. Pode mergulhar de 2 a 3 vezes até cobrir tudo. Eu vou fazer mais um teste rapidinho, que eu vi um vídeo e disse que dá certo com a tinta PVA. Eu vou tentar, já falo se dá, se o tingimento fica igual. E depois a gente vai... e quem quiser também pode pintar. Tranquilamente pinta essas peças. Eu vou fazer uma pintadinha aqui. Eu quero intercalar bem as cores. Olha, isso aqui dá 1 colherzinha de chá. Vou diluir bem aqui na água. Eu vou pegar essa, que ela é bem gordinha. Vamos ver se vai cobrir igualzinho.
Ai, detalhes, não sei se eu falei pra ela de novo. A flor tem que estar bem seca. A minha já tá uns 6 dias parada. Então, para ela poder sugar bem a água junto com o corante que tá ali. Se você fizer depois de 2 dias, 3, mergulhar, ela não vai fixar, porque tem água dentro da peça. Olhando assim, parece que ela cobriu, olha. Vou colocar mais uma. Agora eu vou fazer mais um teste com um potinho meu. Ele tá bem branquinho, no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer essa peça bem branquinha. Tem uma mistura especial aí, ó. Vamos ver? Olha, parece que cobriu bem. Depois no final do vídeo eu vou mostrar o resultado de tudo. Ah, sabe o que eu percebi? Na outra flor aconteceu isso, mesmo com a acrílica. Ela forma bolha, a tinta não entra. Então você estoura as bolhas e mergulha de novo. Que é pra pegar nesses vãozinhos. Tá vendo? Olha, ele faz bolhas, né? Conforme tudo que você mexe com água tem oxigênio, então forma essas bolhas. Então mexe bem, que é pra entrar bem dentro dos detalhes, ó. Tá vendo o miolinho em branco lá, ó? Apesar que eu vou deixar, achei um mimo. Vou tirar, vou fazer um teste aqui agora pintando com tinta acrílica. Desculpa eu com mãozona na frente, sem noção. Mas só para fazer um teste, particularmente o mergulho é bem mais fácil. Pintar fica a marca do pincel e dá um certo trabalho. Mergulhou ali, ela cobre tudo, não precisa ficar dar várias demãos, porque rosa, flor, tem muito vãozinho, fica difícil. Mas a cor até que ficou bonitinho. Vou dar uns pontos de luz aqui com amarelo, deixar secar e vou pro outro passo já já. Agora eu me encantei com esse lilás, vou fazer a mesma coisa. Coloquei um pouco de água, uma colherzinha de lilás, mergulhei 2, 3 vezes, vou deixar escorrendo e olha que linda essa cor. Agora eu vou mostrar, eu fiz uma peça no vídeo anterior, que é usando, isso aqui vem aquelas buchinhas para banheiro. Eu comprei porque eu vi um vídeo e quis fazer. Quem quiser, eu vou deixar o link, se eu esquecer pode pedir, de como fazer esse vasinho. Olha que lindo, é esse aqui. Eu fiz de gesso, eu já vou usar ele de base, para não ficar um vídeo muito longo, que já está longo. Eu fiz ele de base e vou usar ele para colocar as rosinhas. Então, o vasinho já tá pronto. Você pode usar o que quiser ou você pode fazer. Eu vou fazer do mesmo jeito para combinar com as flores. Vou tingir da mesma forma. Eu achei que ficou uma manchinha muito fininha, então vou colocar mais água e vou mergulhar ele de novo, para ficar um pouquinho mais grossa essa parte. Eu estourei algumas bolhas. Olha que lindo que ficou, eu amei. Amei porque fica bem definidinho. Não tá suja, que eu tirei a luva. Olha, ficou uma manchinha ali, não sei porquê. Vou fazer mais um mergulho. Na verdade, não foi ali, foi em tudo. Mas não é que eu gostei? Depois coloca nos comentários o que vocês acharam, que eu não sei porquê. Essa peça faz muito tempo que tá parada. Faz deve fazer uns 15 dias. Ela não pegou aqui. Eu vou esperar secar e fazer mais um mergulho para tirar a prova. Mas eu gostei dessa coisa meio manchadinha. Dá a impressão que foi de propósito. Eu vou falar para vocês, eu fiz com a tinta PVA vermelha, que é a mesma da amarela. Talvez coloquei um pouco mais, não sei. Esses potinhos. Olha esse vermelho. Ficou muito intenso. E foi muito fácil. Coloquei aqui do mesmo jeito, mergulhei e tirei, não pintei. Não vale a pena pintar. A imersão aqui é o melhor. Agora, qual o próximo passo? Você vai pegar sua flor, eu vou pegar essa que tá bem escura, vai dar pra ver melhor. Qualquer lixinha, lixa de parede, lixa comum, vamos dar uma destacada nos contornos, porque ele vai ficar mais branquinho e vai aparecer um pouco mais. Ó, o que você tiver. E eu gosto disso, você pode deixar do jeito que tá. Aparece mais. Lilás, eu não sei se vai aparecer muito, porque ela já tá com um branquinho natural. Então, eu não acho que vai dar diferença.
É mais a vermelha, se você fizer um tom marrom. Olha, eu tô com essa cor escura, eu vou mostrar rapidinho. Por isso que é bom não adiantar o vídeo, que depois não entende todo o passo a passo. Quanto mais escura aparece, cores claras não vai fazer diferença. Eu fui fazendo esse detalhe em todas as peças. Você pode usar uma lixa comum, eu também fiz um teste com lixa comum, dá certinho. E com lixas de unha também, que deu certinho. Ela dá uma ressaltada nas saliências, destaca mais os contornos das flores. Isso você vai fazer em todas. Agora eu vou para o próximo passo, que é passar o verniz. O verniz é muito importante, que ele que vai proteger a peça para ela ficar mais resistente e não vai lascar fácil. Eu tô usando esse daqui, é o verniz geral. Você pode usar o verniz cristal desde que seja incolor. Para fazer as peças pequenas, são mais tranquilas, porque você põe um pouquinho, mergulha e como eu fiz aqui, ó, coloca o araminho no vidrinho e deixa ali escorrendo, tranquilamente, deixa ela escorrendo. Então as pequenas são mais fáceis. As maiores, como essa aqui, dá um pouco mais de trabalho, você coloca mais o verniz, balança, deixa cobrir bem, tanto a parte de frente, como a parte do fundo. Pode ter certeza que vai dar uma mega resistência na sua flor, e é desse jeito aqui, você colocou o araminho, deixa escorrendo. Se você tiver um pote de plástico ou de vidro, como eu tenho aqui, vai deixar paradinho assim até elas secarem, vai fazendo passo a passo em todas, não é um bicho de 7 cabeças e o resultado vai ficar incrível. Olha, rapidinho, para finalizar as peças, eu vou mudar o ângulo, que tá chovendo bastante, mas eu vou dar uma dica legal, por isso que é bom assistir o vídeo todinho. Esse daqui está impermeabilizado, olha o brilho, isso eu só usei a resina por enquanto, esse não está impermeabilizado. Olha que mimo. Eu vou mostrar para vocês agora o que eu coloquei nos cabinhos. Eu coloquei, olha, não sei se vai dar pra ver hoje 100%, é uma fitinha verde. Essa fitinha aqui eu vou deixar na descrição, ela tem... As meninas que fazem flores artificiais, que eu acho que usa, faz tempo que eu tenho, eu vou ensinar passando. Nos vasos, eu costumo colocar cortiça adesiva. Ela tem um brilho, esse daqui já perdeu o brilho, eu vou pegar, eu corto, tá vendo? Ele vem com uma cola. Você corta o diâmetro certinho e cola debaixo do seu vaso, que é pra não ficar riscando o móvel. Aí depois eu arrumo isso aí. Eu vou ensinar agora só enrolar a fitinha verde pra gente começar a nossa decoração. Florzinhas artificiais, você corta. E você vai segurar aqui, ó. Assim, segura e puxa. Deixa essa partinha colada lá, ó. Que é pra você fazer isso aqui, ó. É bem tranquilo de fazer. Eu fiz em tudo pra poder ficar um acabamento bonito. Você não precisa fazer, você pode pintar. Mas é pra proteger também essas pontinhas do arame, não ter perigo de machucar a mão. E quando vamos decorar... Ele não fica enroscando uma florzinha na outra, tá vendo, ó? Então, segura lá, esse aqui é só um pedacinho, mas eu não vou perder nada. Segurou ali, dá uma rodadinha e vai esticando. Deixa ele coladinho lá em cima. Se ele escapar lá, não tem problema, o importante é aqui, ó. Aí você vai descendo. Ele tem uma cola e fica um acabamento bonito. Fiz em todas, em quase não, em tudo, ó. Ele até solta depois, mas aqui ele fica bem presinho. E agora vamos decorar nosso vasinho. Eu comecei a decorar aqui colocando as pedrinhas e fui, né, no caso, ajeitando uma a uma das flores. O que aconteceu? Os arames mais grossos tava dando tudo certinho, mas quando você chega no arame mais fino, ele não entrava nas pedrinhas. Aí eu fui brigando com as pedrinhas, colocando uma, colocando outra. Achei que ia dar certo, mas achei que deu muito trabalho. Desse jeito aqui, eu coloquei um pouquinho de pedra e fui colocando as flores, segurando com a mão o buquezinho. Vocês vão perceber aqui, ó. Desse jeito, segurando, jogando as pedras, colocando as flores. Eu senti mais facilidade, porque aí deu pra mim ajeitando, depois eu fui encaixando as menorzinhas e ajeitando. Agora tá ficando do jeito que eu queria, vou falar, hein? Pode colocar, como eu falei, uma mais baixa, outra mais alta. É que eu não quero colocar fixa, mas se você colocar argila, gesso, vai ser super tranquilo. Começou a chover bastante, eu tive que editar o vídeo de novo, porque aqui em casa é assim, quando não é os cachorros meus, é a chuva ou é o barulho externo de construção. Fui ajeitando, agora vou mostrar pronto. O mimo aqui, eu amei.
particularmente amei tudo. Eu só não colocaria o marrom, deixaria aí o lilás, o vermelhinho, o amarelo, mas eu fiz com muito amor e carinho e vai ficar assim. Depois coloca nos comentários o que vocês acharam e se vocês vão tentar fazer essa fofura. Não é difícil, dá para fazer, dá para ganhar dinheiro, dá para fazer uma peça de gesso que não vai quebrar tão fácil. É só seguir o passo a passo. Não vai quebrar se você fizer tudo do jeito que eu expliquei aqui no vídeo. Beijos, até os próximos vídeos.